Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Bastonário e a Delegação da Ordem dos Médicos. Eu inscrevo-me já porque tenho aqui uma limitação horária e posso ter que sair antes do final da audição. De resto, tivemos uma reunião há alguns meses, no grupo parlamentar com a Ordem dos Médicos e, portanto, a maioria destas questões já estivemos a debatê-las e continuamos sensíveis e receptivos a ouvir os argumentos da Ordem e as questões que nos colocam, mesmo estas para a especialidade. Há coisas que são óbvias, partilhamos de uma grande preocupação sobre a resposta que o Infarmed dá. Isso significa que temos hoje, porventura, uma situação de falta de autoridade da autoridade do medicamento que é prejudicial, incluindo para a produção legislativa, mas continuamos a considerar que esse problema tem que ser resolvido, tem que ser atalhado, ele tem consequências, digamos que muito mais vastas do que o problema da DCI. Portanto, isso é apenas uma pequena questão no meio do universo de consequências que essa situação nos traz, não tenhamos dúvidas disso, e com uma série de outras questões que temos vindo a salientar, como a necessidade de haver medidas que previnam e impeçam qualquer tipo de opção por interesse comercial condicionando o doente na farmácia. Isso não pode ser a conclusão desta legislação e eu acho que é possível encontrar formas de prevenir essas situações, punir esses abusos e, mesmo assim, estabelecer uma regra de prescrição pela DCI verdadeira e não, mesmo com exceções, naturalmente, e não aquela que hoje temos. Portanto, eu gostaria de fazer estas considerações e penso que o fundamental desta legislação se vai determinar nas exceções à regra, quais e como se efetivam. E, portanto, é aí que eu julgo que teremos que aprofundar a explicitação de cada entidade que aqui vem sobre esta matéria. Eu queria-vos colocar uma questão em concreto que exprimem aqui e que, aliás, tem sido falada noutras audiências que aqui temos, noutras audições que temos aqui tido hoje, que é qual é o método da explicitação da reserva para o caso concreto daquele doente em relação à possibilidade de haver uma opção do doente por outro medicamento. Há quem diga, por exemplo, a proposta apresentada pelo PCP, que determina enfim, que haja uma explicação em concreto sobre aquele caso que é burocrática, já foi hoje aqui qualificada como burocrática. A Ordem propõe, se bem percebo, que exista digamos, um elenco de opções pré-definido para que o médico possa optar por uma ou por outra. Eu pergunto se, por um lado, é possível estabelecer esse elenco prevendo todas as situações, porque penso que haverá situações que desaconselham a receita aberta, que têm a ver com circunstâncias individuais daquele doente cuja história clínica só o médico conhece, de forma a tomar essa decisão em conjunto com ele. E, por outro lado, pergunto também se o facto de haver um conjunto de exceções pré-definidas que não necessitem de uma justificação no caso concreto, não poderá levar a que haja a não necessidade de fundamentação em concreto que possa permitir uma menor utilização, uma menor liberdade de utilização por parte do utente por preenchimento mais frequente dessas exceções, que não tem que ser por nenhuma razão perversa, pode ser por um comportamento mais cauteloso da parte de todo aquele médico, e eu já vos disse na reunião que tivemos que é evidente que nos últimos anos, para além do aumento da cota de genéricos, insuficiente ainda, mas houve um aumento, houve também uma evolução nítida da percepção da disponibilidade dos médicos em receitarem, em admitirem os medicamentos genéricos, em usar os medicamentos genéricos. Isso evoluiu muito nos últimos anos, deve ser valorizado. Acho que devemos continuar a caminhar nesse sentido e produzir uma legislação que garanta, isso não pode ser modificado, que é o médico que prescreve, que permita
em condições, permita como regra, com as exceções necessárias, que haja prescrição por denominação comum internacional e que permita que o utente possa optar por uma opção mais barata, é esse o objetivo fundamental, mantendo as condições de segurança e garantindo que essa opção não é capturada por nenhum outro interesse no circuito do medicamento.